Vamos à palavra do Senhor, 2 Crônicas, capítulo 3, versos 15 ao 17. Nos diz assim a palavra do Senhor. Salomão fez também, diante da sala, 2 colunas de 15,5 metros de altura, com um capitel de 2,20 metros sobre cada uma delas. Também fez correntes como as do Santo dos Santos, e as pôs no altar, no alto das colunas, Fez também 100 romãs, as quais pôs nas correntes. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. A coluna da direita deu o nome de Jaquim, e a coluna da esquerda deu o nome de Boaz. Amém? Fecha os teus olhos por um momento. Senhor, nós cremos na tua presença neste lugar. Cremos que o teu Espírito já está agindo em nossos corações. E nós te damos agora a nossa mente. Sim, Senhor, nossos ouvidos, nossos olhos, nossa mente. Desvende os nossos olhos e os nossos ouvidos, para que nós possamos contemplar as maravilhas das tuas palavras. Ó Espírito Santo, fale tudo o que o Senhor queira falar através de mim. Não me permita falar nada daquilo que o Senhor não aprove, pois ao final de todas as coisas nós desejamos que o nome de Cristo esteja levantado em nós e através de nós. É assim que nós oramos. Amém e amém. Por favor, tome o seu lugar, sorrindo para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela, hoje eu pago a sua janta. Está vendo como não é lucro sentar sozinho? Está vendo como é lucro não sentar sozinho? E agora, Derlei? E agora? Quem que vai pagar a janta? Então, esse texto que nós lemos é uma inspiração de Deus com relação a uma sequência da palavra que eu ministrei domingo passado. Quem começou a declarar, eu sou uma bênção aqui? Eu sou uma bênção, eu sou uma bênção. O diabo fala que você é uma pá de coisa, mas se você declarar, ô mentiroso, eu sou uma bênção. Eu tive um episódio na minha vida essa semana, que se não fosse o Espírito Santo me soprar, essa palavra, eu sou uma bênção, eu tinha entrado numa pior de uma cilada do inimigo contra a minha vida, contra a minha moral, contra a minha pessoa. Mas faltou isso, até que o Espírito Santo soprou. Você é uma bênção. Aí eu parei, eu sou uma bênção. Um cara que é uma bênção não faz isso. O cara que não é, faz. Mas o cara que não é uma bênção, o cara que é uma bênção, não faz isso. Saí dali vitorioso, saí dali triunfante. Então, numa sequência, o que eu vou ser agora? A resposta é coluna. Diga comigo, coluna. A cultura do século 21, essa que nós vivemos hoje, ainda carrega muito da cultura grega. Eu não quero entrar muito aqui em pontos da história e de pontos teológicos, mas eu quero comentar um pouquinho com você para que a gente tenha esse esclarecimento do que é decidir ser uma coluna. Então essa cultura que nós vivemos, ela carrega muito, ainda hoje, da cultura grega, de séculos e de milênios passados. Como, por exemplo, na contagem das horas, no calendário, matemática, na moda, na alimentação, nas medidas, nas artes, nos costumes. Quando eu falo de costume, eu falo do tipo de vida que a gente vive, que a gente reflete até hoje. Havia uma briga antiga, quando eu digo briga, eu digo uma intensa ação, intensa pregação de Jesus e do apóstolo Paulo no início da igreja, da igreja primitiva e quando Jesus ainda estava aqui na terra. Por quê? Porque os próprios gregos, aliás, os próprios judeus, viviam como os gregos, nos seus costumes, não apenas na moda, não apenas na arte, não apenas na linguagem, nas contagens, nas medidas, mas principalmente naquilo, por exemplo, que eles trouxeram da Grécia, aceitaram da Grécia a nível de relacionamento.
Se existisse brutalidade, se existisse carinho, afeto, se existisse cordialidade, tudo isso tinha um modelo, e o modelo era grego. Havia uma interpretação equivocada, tanto que os gregos definiram a palavra amor em 3 sentidos completamente diferentes uns dos outros. E os judeus, e até os judeus cristãos da igreja do primeiro século, ainda estavam debaixo dessa influência. Eles tinham uma interpretação muito contrária do que era amor. Achavam eles que amor era o interesse de uma pessoa. Quando nós lemos os filósofos antigos, nós vamos ver eles dizendo que o amor é o suprimento daquilo que a carne deseja com relação ao próximo. Isso é amor. Daí a gente vê as barbaridades que aconteciam quando os homens apossavam-se de crianças para casamento. São coisas desse tipo. A cultura grega também influenciou o mundo na arquitetura. E ainda hoje nós vemos modelos de prédios e concepção e casas na concepção da Grécia antiga. Quando a gente olhar um prédio e ver que ele tem uma fachada em forma de triângulo, com colunas, esse é um modelo da Grécia antiga. Quando nós olhamos, por exemplo, quando nós olhamos os templos gregos antigos, a fachada sempre era uma fachada suntuosa, emblemática. Quer ver uma coisa? Vocês vão lembrar da casa da vovó. Aí eu tenho que me arremeter lá para Cardoso, quando a minha infância foi lá. A maioria das casas, e aí eu aprendi a desenhar, lá no prezinho, faz uma casa. Que jeito que era a minha casa? Era aquele triângulo, né? Depois puxavam um telhadinho para cá e pronto. O que é aquela referência? Aquele triângulo, aquela casa de telhado de 2 águas. Era exatamente isso. E a Grécia foi tão influente que influenciou até a cultura romana. Se nós vemos hoje a Itália antiga, a gente vê as construções da Itália sempre puxando os moldes da cultura da Grécia antiga. Quando nós olhamos para Atenas, por exemplo, onde estavam construídos os templos antigos, ali existiam 3 tipos de colunas. Deixa eu te falar sobre isso. Existiam as colunas que são chamadas de dóricas, as jônicas e as coríntias. Pastor, por que você está falando sobre isso? É porque cada um desses modelos de coluna, eles estavam não apenas fazendo uma edificação, mas transmitindo uma mensagem e cumprindo um propósito. Era um modelo de colunas que carregavam, por exemplo, as dóricas, era um povo de guerra. Logo, a construção da coluna deles era maior, só que ela não tinha detalhes, ela não tinha capitéis. Por quê? Porque elas simbolizavam a força do homem na conquista de terras através das guerras. Então, quando você ver uma coluna por si só, uma construção de uma coluna por si só, que ela não tem entalhes em cima, ela não tem detalhes, essas são os modelos de colunas dóricas. As jônicas, as coríntias, por exemplo, as coríntias elas tinham feição, no capitel dela, na ponta dela tinha a feição de pessoas, na maioria das vezes de mulheres, que faziam menção à deusa Diana, a deusa dos gregos. Então, lá na Grécia Antiga ainda é possível ver traços dessas coisas. E por que eu estou falando isso então? Porque cada um tipo de coluna tinha a sua simbologia e tinha o seu propósito. Não diferente da construção do primeiro templo, que é desse texto que nós lemos, Salomão, o rei de Israel, e o homem que foi ordenado por Deus para a construção daquela casa, também seguiu uma simbologia, não grega, mas de Deus, para cumprir critério e propósito. É um símbolo, mas esse símbolo cumpre um critério e define um propósito. Cada detalhe continha uma mensagem. Cada detalhe da construção do primeiro templo, do templo de Salomão antigo, tinha um detalhe. Quando nós vemos hoje
Até o modelo, o arquétipo do Templo de Salomão em São Paulo, aquele já não é o Templo de Salomão bíblico. Aquele é uma cópia, uma réplica do templo que Herodes construiu. Então, o Templo de Salomão seguia. Ali no Templo de Herodes, nós vemos a influência da cultura grega agindo sobre Roma. Então, foi construído aquele templo daquela maneira. Quando nós olhamos para o Templo de Salomão, o templo que Salomão construiu, cada símbolo, se você continuar lendo esse texto, nós vamos ver que haviam correntes, haviam romãs entre as correntes, e cada símbolo desse cumpria um critério e um propósito. E cada entalhe e cada detalhe mostrava o seu valor e comunicava a grandeza de Deus. Sim, queridos, o templo foi designado e inspirado por Deus. Foi Deus que deu as medidas, foi Deus que deu cada detalhe. Porque de noite, Deus aparece para Salomão e lhe diz: Salomão, eu ouvi a sua oração. Acompanhe o texto. E escolhi este lugar para mim, para a casa do sacrifício. Se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Olha o que Deus está dizendo sobre aquela casa. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Aqui a gente começa a entender por que Deus foi tão detalhista e tão criterioso, porque Deus tinha propósitos na construção daquilo que era um símbolo, daquilo que era uma casa de oração, daquilo que era um lugar em que a presença de Deus fluía, não apenas vinha, mas ela fluía sobre aquele lugar, liberando perdão, liberando salvação e prosperidade para o seu povo. Então cada símbolo daquele carregava consigo critérios, e cada critério cumpria propósitos estabelecidos com Deus. Então Salomão determina algo, que 2 colunas estivessem naquele templo e recebessem um nome que representasse muito mais do que nome de pessoas. A tradução disse Boaz, mas o original hebraico é Boas. E Aquim, que não eram apenas nomes de bons homens do passado e do presente de Israel, mas simbolizavam, representavam o que eles eram. Aqui está um ponto de diferença. E aqui tem muito a ver com aquilo que a gente já tem pregado. Muito melhor do que fazer, muito melhor do que ter, é ser. Porque quando eu sou, eu carrego aquilo que eu sou. Aonde eu vou, eu carrego aquilo que eu sou. Então, quando nós entendemos isso, esse desenho de Deus, esse modelo de Deus para a nossa vida e para a nossa existência, eu preciso hoje decidir, eu vou ser uma coluna. E até o final dessa mensagem você vai sair daqui com uma perspectiva de vida completamente diferente, que vai abrir uma dimensão na tua vida que você ainda não viveu, eu declaro, em nome de Jesus. À direita, a coluna Iaquim, que era a estabilidade, porque significa Deus estabelece. Um símbolo carrega um critério, e de um critério um propósito.
Qual é o propósito dessa coluna no templo? É que Deus estabelece. Aqui existe estabilidade. Para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, não pode acontecer da gente viver caminhando, andando num mar de gelatina que nunca tem firmeza. Quando nós carregamos essa dimensão de Deus, a minha vida está estabelecida, e não está estabelecida sobre a areia, que pode vir as águas e derrubar a minha casa, mas a minha coluna que estabelece a minha vida está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Alguém pode dar um amém aqui? Na esquerda estava a coluna Boaz, que era a força e a firmeza. O que significa Boaz? Nele está a força. De um lado está o estabelecimento e do outro lado está a força. Não apenas estabelecido, mas fortemente estabelecido. Não apenas constante, mas fortemente constante. Aqui está a diferença dessa decisão que eu e você precisamos tomar hoje. Hoje eu preciso sair daqui pensando, e agora o que eu vou ser essa semana e o que eu vou ser até o final da minha vida? Eu decido ser uma coluna em nome de Jesus. Então não eram apenas nomes de homens famosos, mas aquelas colunas, elas gritavam na sua grandeza aquilo que eles eram: firmeza, constância e força. Não pode existir no meio dos crente tadinho. Tadinho desse irmão que luta. Tadinha dessa irmã. Ô judiação. Vocês já falaram essa palavra, judiação? Sabia que esse é um termo ofensivo aos judeus? Por quê? Por causa do sofrimento deles na grande perseguição de Hitler contra os judeus. Então olhavam para aqueles cadáveres e diziam: judia, né, porque são judeus em estado de miséria, em estado de morte. Não fala judiação para o seu filho. Ô judiação. Amanda, não fala para o Vinícius quando ele tiver dodói. Ô judiação. Né? Amandinha ama tanto galego. Não, judiação não. Nem chama de tadinho. A Fê falou muito isso essa semana. Tadinho para o meu pai. Tadinho. O homem é um touro, o homem é forte, é valente. Mas eu sei, às vezes isso é cultura. É cultura grega que está falando alto com a gente. Então o que eu sou, pastor Fábio? O que eu sou, pastor Diego? Eu sou uma coluna. E eu carrego comigo aquilo que eu sou. Filho, tem gente que queria ter o sobrenome de Musk, só para ser comparado ou para ser identificado como parente de Elon Musk. Juliana não fala que o Rodrigo é um tadinho porque ele está triste pelo falecimento do Silvio Santos. O Brasil inteiro ficou. O dura que foi no dia do seu aniversário, né, Ju? Meu Deus, que destreza, né? Não, o que eu carrego? Qual é o meu papel nessa vida? Se eu decidir ser uma bênção, então agora eu sou uma coluna abençoada, porque na minha vida eu carrego significados poderosos do meu Deus: firmeza e força, constância, estabelecimento e força, em nome de Jesus. Então, hoje, a mensagem é uma outra pergunta: o que eu vou ser hoje? Quem pode dizer? Eu vou ser uma coluna. Eu decido ser uma coluna. Eu decido ser alguma coluna. Queridos, é como o apóstolo Paulo testifica sobre 3 homens que tiveram mais do que fama e experiências com Jesus. Sim, Pedro. Pedro poderia ser conhecido e proclamado, não difamado, mas proclamado, como o homem que andou sobre as águas. Pena que ele duvidou, pena que ele temeu. Pedro deveria ser afamado por aquele que um dia negado, ainda assim foi restaurado
e trazido de volta para o ministério. Mas o apóstolo Paulo tem uma concepção diferente a respeito de Pedro, Tiago e João. João é aquele que não viu a morte. João é aquele que viu a mensagem quando entra no túmulo. João é aquele que recebe a mensagem do Senhor dizendo assim: ei filho, eis aí tua mãe. Ei mãe, eis aí teu filho. Eis aí os teus irmãos. João poderia ser carregado, ser aclamado e proclamado como o apóstolo do amor, porque ele falou muito sobre o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo tem uma concepção diferente deles, porque a concepção de Paulo é muito superior àquilo que eles fizeram, é muito superior àqueles sinais que eles viveram, é muito superior a ser chamado de um apóstolo de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aos Gálatas está declarando que estes homens deixaram marcas eternas. É por isso que em Gálatas, no capítulo 2, ele diz assim: e quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, estenderam a mão a mim e a Barnabé, a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos pregadores dos gentios e eles dos judeus. Olha a concepção de Paulo a respeito de 3 homens. Não são apenas apóstolos, não. Eles não são apenas fazedores de milagre, não, porque Pedro e João agora poderia fluir na onda. Começa a divulgar e põe no Instagram que a gente está levantando paralítico na porta do templo, sem dinheiro, sem prata, sem nada. Com aquilo que a gente tem, a gente dá. Vai ter grande concentração de milagres na porta do templo hoje. Com quem? Pedro e João, porque aquele homem que saiu daquela vida miserável de paralítico agora está testemunhando juntamente com eles o que Deus pode fazer. Não. Isso tudo é muito bom, mas tem muito mais em volta de alguém que não apenas conhece Cristo, mas carrega dentro de si o poder de ser um verdadeiro cristão. Paulo está dizendo, eles são colunas da verdade, são reputados por firmeza, força, estabilidade no reino. E não apenas isso, mas são reputados por serem o suporte da verdade, as colunas da verdade. Enquanto os gregos queriam dissipar os cristãos da face da terra, estes homens, colunas da verdade, entregavam a sua vida para que Cristo fosse anunciado a nações, a reinos, a reis, a povos, a tribos, línguas e nações. Nós entregamos a nossa vida para que Cristo seja conhecido. Colunas da verdade, gente que realmente foram o suporte da verdade. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Hoje, Deus vai fazer de você uma coluna da verdade para todas as áreas da sua vida. Pastor, por que você está me liberando essa palavra? Porque eu creio nessa verdade sobre você. Sim, queridos, seus filhos e filhas serão colunas esculpidas para testemunho do seu Deus, do Deus vivo e da manifestação do seu poder e da sua glória. Quem crê pode dar um glória a Deus. Vão começar a olhar para você. Como eu gosto de construções, de edificações. Como eu admiro. Uau! Que grandeza. Que poder. Que suntuosidade. Que significado. Se eu olhar para uma casinha feita de pau a pique, nossa, acho que ninguém sabe mais o que é isso, né? Mas enfim. Se eu olhar para uma casinha pequenininha, telhadinho pequenininho, o que eu vou traduzir? Simplicidade, pobreza. Mas quando eu olho para uma casa, de vez em quando a gente passa perto de umas casas que você fala assim, rapaz, uma família precisa pelo menos de 15 pessoas para morar nessa construção. Não é assim, João? Você que trabalha nesses lugares chiques aí, mansões, precisa de pelo menos 15 pessoas para morar numa casa dessa. E qual é o significado? O que essa construção transmite? Poder, capacidade, grandeza. Às vezes quem mora lá dentro é o mais miserável dos homens. É a mais fraturada família que existe.
Enquanto na casinha simples mora um servo de Deus, que quem passa na frente fala assim: rapaz, é pequeno, mas ao mesmo tempo é muito grande, é muito poderoso, tem poder nessa casa aí, tem coisa nessa casa. Agora escute o que eu estou falando. Vão começar a olhar para você, e não vão ver apenas uma pessoa desgastada pela idade, ou atingida por uma enfermidade, mas vão começar a olhar para você por causa dessa palavra que eu já liberei sobre a tua vida, e vão começar a ver a grandeza do teu Deus espelhada em ti. Quem é esse homem aí? É alguém que decidiu ser uma coluna da verdade. Quem é essa mulher aí? É alguém que está sendo chamada de coluna da firmeza, da constância e da força. Ei, quem é esta família aí? É esta família que é uma coluna de Deus, é uma coluna da verdade no reino de Deus. É por isso que o salmista diz, Salmo 144, 12, na oração, que os nossos filhos na nossa mocidade sejam como plantas viçosas e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Pai de menina aqui tem que se alegrar demais. Por quê? Porque a tua filha vai sair da média desse mundo, que as meninas são corrompidas, que as meninas são fáceis, que as meninas são dadas sem valores nenhum. Não, quem é minha filha? A minha filha é como uma coluna esculpida para um palácio, porque ela dá testemunho da glória de Deus. Quem é a sua casa? Quem são seus filhos? Quem é a sua família? São como colunas diante do meu Deus, que transmitem, que refletem a glória do meu Deus neste mundo. Irmão, deixa eu te lembrar uma coisa aqui. Com tudo que você já passou, por que tua casa não caiu? Porque tem uma coluna lá. Sabe, o inimigo, ele usou todas as forças que ele tinha para derrubar a tua casa, mas ela não caiu porque tem uma coluna lá. Tem uma coluna da verdade lá, que embora sentiu a afronta do inimigo, embora veio viver a afronta do inimigo, viu que caiu pedra de um lado, viu que caiu pedaço de coisa para lá, que as forças sucumbiram, que o mal parecia ter tomado conta, mas a casa está de pé. Por quê? Porque tem coluna lá, e se a coluna estiver firme e forte, a casa não cai. Tem alguém para dar um glória a Deus aqui? Por que você está de pé depois de tudo isso? Veio doença, veio falência, mas você está de pé. E por que você está de pé depois de tudo isso? Você não entendeu. Mas eu estou sendo um mensageiro de Deus para dizer que você está de pé, porque Deus fez de você uma coluna. Deus fez de você uma coluna. A tua família não deixou de existir porque Deus fez de você uma coluna. Os teus negócios não deixaram de existir porque Deus fez de você uma coluna. A tua saúde não chegou no final como morte porque Deus fez de você uma coluna. Volta. Quem sabe alguns meses atrás, alguns dias, quem sabe alguns anos atrás, quando você disse: acabou, é o fim. Alguém já disse isso na vida? Agora já era. Por que não acabou lá atrás? É porque você não tinha entendido até hoje que Deus fez de você uma coluna da verdade. É porque Deus tem um propósito na tua vida. Lembra a coluna? Símbolo, critério e propósito. Você ainda não entendeu, alguém pode ainda não ter entendido por que conseguiu chegar até aqui. É porque Deus tem propósito na construção da tua vida como uma coluna que vai estar estabelecida, firme e forte. Em nome de Jesus. Queria você mais empolgado recebendo isso. A tua vida, a tua casa, a tua família depende disso. Parecia que você estava acabado, que você não ia aguentar. Mas onde você está? Olha onde você está. Ei, alguém apontou o dedo para você e falou: acabou. Mas olha onde você está. Olha onde você está. Olha onde você está. Você olhou para o seu casamento e falou: foi. Mas olha quem está aí do teu lado. É porque Deus é muito bom, pastor. Porque se dependesse de mim,
É porque Ele te fez uma coluna. Você não sabia disso até agora, mas você vai cumprir o propósito, todo o propósito que Deus fez na tua construção, você vai viver para cumprir. Eu libero essa palavra em nome de Jesus. Me ajuda aí. Mas você aguentou até agora, porque Deus te projetou do jeito dele. Ei, Deus nunca erra. A gente erra em cada escolha, a gente erra em cada decisão, mas Deus nunca erra. E se você aguentou até agora, é porque você foi construído do jeito de Deus. Deus te fez para aguentar, Deus te fez para ser firme, Deus te fez para ser constante, Deus te fez para ser forte, Deus te projetou para aguentar. Mais do que a força que você adquire na academia, você está na academia da fé, e Deus te fez para aguentar. Se eu fosse você, ficava de pé um minuto e dava glória a Deus. Senhor, eu não tinha entendido até agora, mas eu estou aguentando porque o Senhor me fez forte para aguentar, e o Senhor nunca erra na tua construção. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo? Glória a Deus. Abraça alguém que está do teu lado e fala: você aguentou até agora porque Deus não errou na tua construção. Você aguentou até agora porque Deus não errou no projeto que tinha para a tua vida. Aleluia! Deus nunca erra. Pode sentar, por favor. Oh, Jesus. Irmã Derlei, deixa eu te perguntar. Há quantos anos mais ou menos a senhora conheceu Jesus e está na igreja? Aqui. Quanto? Uns 7 anos. Antes disso, a irmã teve em outra igreja? Vai lá pertinho dela, bem. Escuta o que ela está falando para mim, por favor. Aonde a irmã conheceu Jesus? Pergunta para ela. Quer ver? Aqui, há 7 anos atrás. Manderley, consegue ficar de pé? A senhora consegue ficar de pé? Isso. Dá uma olhadinha, ó, começando do lado de cá, dá uma olhadinha assim, ó, para trás, para a igreja toda te ver. E o pessoal da câmera, se conseguir, vem na irmã Derlei aqui, ó. Vem na irmã Derlei, se for com uma ou com a outra câmera, vem nela, com aquele sorriso bonito que a senhora tem, dá uma olhadinha para toda a igreja, vai, dá uma giradinha, irmã Derlei, uma giradinha. Olha só, olha só. Isso, agora vira para o outro lado, vira para o outro lado. Ó, igreja, ela está aqui, ó. Gente, vocês são rápidos demais aí em cima, meu Deus do céu, glória a Deus, ó, tá vendo? Só 7 anos. E quando alguém olhou esse cabelinho branco, obrigado, pode sentar, e falou assim: está no fim da vida. Irmão, ela é professora. Olha para trás, que agora o pessoal conseguiu te ver lá. Ó. Olha para trás, irmã Derlei, olha lá, ó, o pessoal do YouTube, tá vendo? Irmã Derlei, 7 anos em Cristo Jesus. Sabe por que a senhora está aqui? Porque Deus te projetou. Pode parecer que vai levar a vida inteira, mas vai acontecer que 7 anos para trás, eu não lembro quantos anos a senhora tinha, eu não sei qual era a sua idade há 7 anos atrás, nem quanto a senhora tem agora, mas a partir do encontro com Cristo, a senhora aceitou o propósito de Deus na tua vida, e pode ter levado uma vida inteira, chegou agora a hora de manifestar a grandeza de Deus, porque Deus não errou no propósito que teve sobre a tua vida. Por que você acha que com você vai ser diferente? Não está dando certo, pastor. Eu quebrei, estou endividado, estou isso, estou aquilo. Meu irmão, você vai aguentar passar por essa. Só que o Espírito de Deus vai estar te dando tanta sabedoria, tanta firmeza e tanta força que você nunca mais vai entrar no buraco que você entrou, na sociedade que você entrou, para ser enganado e para chegar nessa falência que você está chegando até agora.
Aquilo que passou, passou. E se você aguentou, é porque Ele ainda tem propósito para cumprir na tua vida. E vão olhar para você e vão dizer: não é quebrado, não é falido, não é enganador, não é... Não, o que é ele? Rapaz, só pode ser Deus. Só pode ser, é Deus purinho na vida desse homem. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus não erra. Deus não erra. Sorria para alguém que está do teu lado. Fala para essa pessoa: Deus não erra. Deus não erra. Você vai aguentar. Sabe quando eu estou pregando essa mensagem? Quando a minha carne gritava para mim: você não aguenta, é demais para você. Quando a minha própria consciência agia contra mim, contra a minha existência, e soprava: você não aguenta, você tem que parar. Quantas vezes a gente escuta sugestão: ei filho, chuta a bola, porque se depender de você, você não aguenta não. Enquanto eu estava sendo ministrado por Deus, Deus estava falando para mim: sabe por que você está de pé? Porque você pode aguentar. Sabe por que você resistiu? Porque você pode aguentar. Sabe por que existe isso na sua vida? Porque você representa firmeza, constância, e você representa força. Eu sou a tua força, eu sou a tua firmeza, e é por isso que você está de pé. Eu poderia pregar uma mensagem que eu não tinha vivido, queridos. Eu poderia até estar entregando para você uma matéria que eu nunca tenha passado, mas nessa semana Deus autenticou tudo isso que já aconteceu na minha vida, e eu estou entendendo e estou pregando a você, ensinando você com conhecimento de causa, com autoridade, com liberação do céu, e eu posso de boca cheia dizer para você: você vai resistir, você vai aguentar, porque há firmeza na tua construção, há poder, há força na tua construção. Creia nisso em nome de Jesus. Quantas vezes alguém já pensou em desistir, em voltar atrás? Alguns dias atrás surgiu, sei lá quanto tempo surgiu no teu coração: Deus, eu não vou te pedir mais sobre isso, porque eu não aguento mais. Essa foi a sua oração, em choro, em tristeza, em decepção. Mas deixa eu te lembrar o que Jesus te disse. Em Lucas, no capítulo 18, Jesus está ensinando profundamente sobre a importância de orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18:1. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, eu vou julgar a sua causa, para não acontecer de que por fim ela venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, às suas colunas da verdade? Que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Ei, mulher, ei homem, ei jovem, parece que está demorando. É o que Jesus está dizendo. Embora pareça que está demorando em defender a sua causa, mas Ele está dizendo: eu digo a vocês que depressa, é no tempo dEle, é na maturidade do tempo e das coisas que Deus estabeleceu para a tua vida. No tempo dEle, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Qual a mensagem, pastor? É que quando tiver que acontecer, será que vai restar fé no teu coração? Você que está achando que está demorando tempo demais, será que vai ter fé no teu coração para entender? É agora o tempo que Deus vai cumprir aquilo que eu pedi, aquilo que eu clamei, em noites de choro, em dias de luta, em dias de clamor, dia e noite. Ei, posso te dizer, não desanima não, você aguenta pedir mais um ano.
Você aguenta pedir mais 2 anos, você aguenta pedir mais 3 anos, não desanima não, porque Ele está dizendo em breve, depressa Ele vai fazer justiça, Ele vai defender a tua causa, é no tempo dEle, é quando você estiver pronto para resistir. Você pode aguentar. Pastor, não posso. Deus te fez forte, Deus te fez firme, você pode aguentar, você é estável, embora as coisas digam não, você é estável. Quem sou eu? Eu sou alguém que não mudo, apesar das circunstâncias. Eu sou alguém que não altero, apesar das dificuldades. Eu sou alguém estável. Cara, coisa triste é você chegar numa pessoa e a vida dele só está boa quando tem dinheiro na carteira. Pastor, não vai falar, talvez você não sabe a minha situação. Pode crer, todos nós já passamos dias de dinheiro, de saudade do dinheiro. Ai, saudade das vacas gordas. Quando tudo que a gente queria, a gente podia, a gente ia lá e fazia acontecer. Mas pastor, essas vagas emagreceram de um tanto que nunca mais engordaram, tadinha delas. Eu vi na internet esses dias, pastor, que o rim custa uma casa. E se eu vender um, eu tenho 2? Né? A gente já está pensando em vender o rim. Eu, se tiver que vender o rim, vou vender da minha sogra. Ô, sogra, um rimzinho, Você pode aguentar, querido. Você pode aguentar. Deus te fez forte. Não, isso aqui não é uma mensagem de afago à existência de homens e mulheres corrompidos, carcomidos pela transgressão do pecado. Não, é que é uma mensagem para alguém que resistiu até agora. E que está entendendo, peraí, nem que eu tiver a idade da Derlei, um dia eu vou ter o conhecimento daquilo que Deus me projetou para ser. E quando eu conhecer tudo que Deus planejou para a minha vida, eu vou dar reflexo dessa firmeza, desse poder e dessa estabilidade. Quem está crendo que eu estou falando aqui? Sabe que nome que você carrega? Não é Oliveira, como o meu, não é Silva, não. Qual é teu nome? O nome do meu Deus, Yahvé, Deus que estabelece. Qual é teu nome? Idequim Boaz, Yarim Cândido de Oliveira Júnior. Meu nome vai virar uma reza a partir de hoje. Mas eu vou dizer, Idequim Boaz, Yarim, não, deixa eu deixar melhor. Idequim Yarim Boaz, Cândido de Oliveira Júnior. Por quê? Porque eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu vou trazer para mim. Se eu fosse eu já tinha tirado uma foto e falado assim, ó, Vinícius Boaz Yarim. Aí vão perguntar, teu sobrenome é diferente, né? Não, filho, é que a minha vida carrega que Deus me estabeleceu e que nele está a força. E assim como é o nome do meu Deus, é o meu nome. Eu estou estabelecido em força e em firmeza, em nome de Jesus. Você é uma coluna da verdade. Você é uma coluna de verdade. Você não é só mais alguém na face da terra, não, filho. Você não está aqui só para comer arroz e feijão, não. Ai, o que eu conquistei? Conquistei um carro. Ninguém leva carro para o céu, mas leva a alma, leva o corpo, leva o espírito. Tudo isso aqui vai estar diante de Deus um dia. Mas teu carro, tua casa, tua placa solar. Comprei, pastor, placa solar, Topan agora. Legal, irmão, mas você não vai levar isso para o céu. Silvio Santos não levou nada, a não ser a essência dele e a fé em Deus. Amém ou não? Então, eu sou uma coluna
de verdade. O que eu vou ser agora? Vou ser uma coluna. Onde? Para mim mesmo. Porque se eu não for aqui, se não representar aqui, eu posso tentar ser tudo para o lado e não dá certo. E aqui eu vou estabelecer a firmeza, aqui eu vou estabelecer a força, mas aqui dentro é o caos. Então ser é mais importante do que fazer e do que ter. Então para mim mesmo, e isso é uma identidade do céu sobre a minha vida. Eu tenho em mim impregnado o nome do meu Deus, que é firmeza. Deus estabeleceu e nele está a força. Eu estou estabelecido por Deus, eu sou uma coluna. O que essa coluna representa? Representa que fui estabelecido por Deus. O que essa coluna representa? Representa que em mim está a força de Deus. Então para mim mesmo. Para onde mais eu vou ser uma coluna? Para o meu casamento. Tem gente que se preocupa demais em ser uma coluna para casa, mas não é para o casamento. Casa está bonitinha, está construidinha, bonitinha, porcelanato, perfuminho, isso e aquilo, mas o casamento tem que ser como André. Foi aniversário da Pri esses dias? Tirou uma foto dela, minha princesa, meu amor. Aí significa, você está entendendo ou não? Mas não é só de foto que vive a vida, é de realidade. Por que adianta botar na foto? Lá no Instagram você fala que eu sou sua princesa, linda e maravilhosa, mas você me trata como... Então eu vou ser uma coluna de verdade para o meu casamento. Porque a minha casa depende do meu casamento. Amém ou não? Meu casamento. Ih, pastor, já tem 50 anos, nem beijo na boca nós não dá mais. Não pode ser esse mau exemplo para nós da geração mais nova, que estamos na metade da idade do seu casamento. Beija, dá bicotinha na irmã aí, meu irmão. Vem aqui, minha pombinha, bonitinha, te dá beijinho. É porque vocês não conhecem o pastor Nelson e a pastora Célia. É uma graça aqueles dois de romance. É ou não é? Vocês não conheceram meu avô e minha avó. Meu avô dirigindo a variantinha dele, João, aqui em Rio Preto. Variantinha dele, para ele era assim, ó, sinal vermelho ele vazava, no verde ele parava, né? Os últimos dias da vida dele. Mas ali engatava a marcha e botava a mão na perninha da minha avó aqui, coisa linda, ó. Minha veinha, meu amorzinho. Porque se não refletir no casamento, não reflete na casa. Se não for firme no casamento, a casa cai. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Aí depois de ser firme no casamento, eu vou ser firme na minha casa. Espera aí, minha casa ninguém faz bagunça aqui não, meu filho. Tem que parar. Crente ser submetido a amizades e a influências de fora que bagunça a casa. Como que é isso? Quando você chama o irmão da igreja, o teu churrasco é lindo, maravilhoso, Coca-Cola, refrigerante e tudo mais. Quando vem os povo lá de fora, quando vem as parentaiadas lá, tua casa é tomada. Casamentos já foram tomados, casamento de servo e serva de Deus, que deveriam ser coluna da verdade. Espera aí, meu casamento vai ter uma celebração que vai exaltar unicamente o nome do Senhor. Fez lá, o pastor abençoou, teve graça, teve unção, mas na hora da festa, o povo saiu bêbado. Teve confusão, um brigou com o outro lá, o segundo tirou o primeiro, irmão. Tem que pedir a bênção para esse casamento de novo aí, porque essa tribulação só pode estar acontecendo desse jeito ou não. Então, para casa estar de pé, aqui tem coluna, meu filho. Aqui tem firmeza, aqui tem estabilidade. Eu sou crente aqui todo dia, minha casa tem crente todo dia. Aqui a gente ora todo dia, aqui a gente busca Deus todo dia. É estável. Não é um dia que é crente, só quando as coisas estão difíceis a gente ora, a gente busca Deus. Não, é em todo o tempo. Estabilidade, firmeza, autoridade e poder em nome de Jesus. Sabe por quê? Se você, seu casamento e sua casa forem colunas de verdade, os seus filhos vão acreditar nessa mensagem.
E não importa a idade deles, eles vão acreditar nessa mensagem. Rapaz, já vi papai e mamãe passar cada vendaval. Já teve tanta coisa difícil na história da nossa vida, mas minha família está de pé, rapaz. Quer saber de uma coisa? Eu fico olhando para o Gabriel, olhando para o pai dele, falando assim, eu quero ser romântico que nem meu pai. Eu fico olhando para aquela menina e dizer assim, eu vou ser mulher que nem minha mãe. É ou não é? E vou dizer, viu, Gabriel? Vou dizer, viu, filhinha? Não aceite ninguém para você, para ser sua namorada, para ser sua futura esposa, para ser seu namoradinho e para ser seu futuro esposo. Nossa, desculpa, André, eu estou pegando pesado, porque a menina tem quantos anos? Mas já pode orar pelo casamento dela, viu, filho? Senão vai se apaixonar por uma desgraça e você vai ter que pagar a conta do jantar ainda por uma peste dessa. Então, Gabriel, não aceite ninguém menor do que tua mãe. Não aceite. Não aceite ninguém que seja diferente dela. Não, pode ser qualquer coisa aí, eu aceito isso mesmo. Não, tem que ser que nem minha mãe, no mínimo, que nem minha mãe. Então, quando eu sou uma coluna da verdade, estável, firme, poderoso em Deus, meu casamento é estável, firme e poderoso em Deus. Minha casa é estável, firme e poderosa em Deus. Meus filhos estão olhando para mim e estão falando, esse é o exemplo, esse é o caminho. Provérbios encaixa direitinho. Ensina o teu filho na coluna da verdade que você é. Porque quando eles crescer, nunca vão desviar do caminho que você trilhou em nome de Jesus. Quem está comigo aqui ainda? Para onde mais eu vou ser uma coluna da verdade? Que eu estou encerrando a palavra, na igreja. Eu quero ser uma coluna. A coluna o quê? Sustenta. Ela é firme. Ela tem força. E o papel dela é o quê? Sustentar. Se você está aguentando, é porque você pode sustentar. Você tem força para sustentar. Então eu quero ser uma coluna na igreja para sustentar. Eu vou ajudar a sustentar. Eu não vou só consumir isso aqui não. Eu vou me envolver, eu quero sustentar. Eu quero ajudar nas finanças. Eu quero sustentar nas finanças da igreja, no ministério da igreja, nos departamentos da igreja. Eu sou uma coluna forte e não vou mudar. Aonde eu estiver, seja dentro ou fora da igreja, eu estou estabelecido por Deus para sustentar alguém. Tem gente que ama essa obra aqui. A gente estava reformando a recepção da igreja ali, ó. Chamei e falei, vem, faz um orçamento para a gente. No final veio trazer as peças ali, portas de vidro, coisa linda, um acabamento lindo, maravilhoso. Coisa que eu nem pedi, o camarada trouxe para a igreja. E na hora de pagar a conta, pastor, eu entendo o meu propósito aqui. Eu estou abençoando a casa, eu estou abençoando este lugar. E eu duvido que ainda neste tempo Deus não vai trazer 100 vezes mais para essa casa, para essa família, para esses negócios, em nome de Jesus. Por quê? Porque eu estou comprometido, sou coluna. Mas quando chega em sustentar a obra, os departamentos, os ministérios, não, aí eu não tenho força nem firmeza. Não conta comigo não, ó, meu filho, ó, estou fraquinho. Eu sou coluna. E tudo que eu sou em minha vida, em meu casamento, em minha casa, para os meus filhos, eu reflito aqui na igreja também. Meu dinheiro não é só para mim, meu dinheiro é para a obra do Senhor. Meu dinheiro é para a salvação de vidas. Meus investimentos são para a transformação de vidas, porque um dia eu conheci Cristo, e agora eu quero fazer todo mundo conhecer esse Cristo. Amém ou não? Isso é uma bênção, queridos. Diga comigo, fique de pé em nome de Jesus. Você vai repetir isso aqui em nome do Senhor. Levante suas duas mãos e declare assim: eu sou a coluna que mantém tudo no seu lugar. Eu preciso de mais autoridade nessa declaração. Vamos dizer novamente. Declara: eu sou a coluna que mantém tudo no seu lugar, porque Deus é comigo. Diga mais: Ele me sustenta e eu sustento todo o resto. Vamos dizer tudo isso novamente em nome de Jesus. Declara: eu sou a coluna que mantém tudo no seu lugar, porque Deus é comigo. Ele me sustenta e eu sustento o resto. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Há uma promessa hoje
para quem permanecerá como coluna aqui na terra. E a promessa é do próprio Senhor Jesus, a sua igreja. Ao que vencer, ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Eu quero terminar aqui. É a própria palavra do Senhor Jesus. Ei, não abandone o propósito celestial do Pai sobre a tua vida. Assuma a tua identidade e declara hoje: o que eu vou ser agora? Eu vou ser uma coluna. Porque se eu for uma coluna aqui na terra, Jesus já disse que Ele vai me colocar como coluna no templo do meu Deus, e dali nunca mais sairei. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Eu preciso orar por você. Estou comovido pelo que o Espírito Santo de Deus está fazendo neste lugar e nesta hora. Tem gente que estava tão confusa na sua existência, se sentindo fraco, desanimado, desesperado, mas não entendeu por que chegou até aqui. Era para eu ter sido destruído, era para terem acabado comigo. Ainda ontem, na rodovia, eu e minha esposa, atravessamos, eu olhei para um lado só da rodovia, não olhei para o outro. E quando a gente atravessou, na hora, o Espírito Santo fez a gente entender o tamanho do livramento que a gente recebeu. E por que a gente está aqui? Porque Deus nos estabeleceu como coluna da verdade. Existe na nossa vida firmeza, existe na nossa vida constância, existe na nossa vida estabilidade. A gente não está bem só quando as coisas estão bem, a gente é estável, a gente está firme, a gente está fortalecido no Senhor. Ele nos fez essa coluna, e esta coluna tem que dar reflexo da glória de Deus. Coloque a mão no seu coração agora, por favor. Coloque a mão no seu coração. Eu vou te dar 1 minuto para você falar com Deus. Para você entender que a jornada da sua vida é muito mais do que isso que você estava pensando. Graças a Deus, né? Tive uma trégua. Ai, que bom que parece que passou, né, pastor? Não, filho. A mensagem é muito maior. É como o apóstolo Paulo declara. É muito mais além daquilo que a gente pede ou pensa, conforme, de acordo com o poder dele que opera nas nossas vidas. Por que eu estou aqui? É porque Deus me estabeleceu como coluna, coluna da minha existência, coluna da minha casa. E se eu aguentei até agora, se eu estou de pé até agora, eu vou aguentar um pouco mais, eu vou resistir um pouco mais, porque já tem força, já tem estabilidade, já tem firmeza. Vai cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, não vou cair, não vão conseguir me derrubar, porque Deus é a minha força, nele está a minha força, aleluia. Deus estabelece. Qual é o seu nome? Eu sou Boaz, porque Deus me estabeleceu, foi Deus quem me construiu. Ei, qual é o seu nome? Meu nome é Iahim. Por quê? Porque Deus é a minha força, nele está a força, e Ele é a minha força. Você que não entendia até agora, começa a entender. E o que eu vou ser agora, pastor? Eu vou ser uma coluna. Eu assumo o meu papel de coluna, estabelecido e fortalecido no meu Deus. Pai, é por esta causa que eu levanto as minhas mãos hoje aqui.
É por esta causa, por estas pessoas que eu levanto a minha mão como profeta, como emissário, como mensageiro de Deus nesta noite, para fortalecer quem está cansado, quem está confuso, para limpar a visão daquele que não está conseguindo se enxergar. E hoje a voz do teu Espírito gritou forte nesse coração e disse: ei, agora você entende por que você ainda está aqui. Ei, você entende por que você resistiu. Ei, você entende por que passou. Porque você pode aguentar, você podia aguentar. Ele te estabeleceu, Ele te construiu, e Ele não erra naquilo que Ele faz. Eu te louvo, Senhor, porque a tua palavra vem de encontro ao coração aflito, ao coração angustiado, e fortalece esse irmão, fortalece essa irmã para viver dias melhores, para caminhar de cabeça erguida, para entender que aquele que começou a construção da minha vida é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. E quer saber de uma coisa, diabo? Eu posso aguentar. Quer saber de uma coisa, inimigo? Eu posso aguentar. Não é porque eu estou baseado na minha própria confiança ou na minha própria força, mas é porque Ele me constituiu, porque Ele me estabeleceu, e nele está a força. Então Ele me dá força. Eu vou aguentar, eu vou resistir. Quando as forças contrárias vierem, vão tentar, vão pensar que me derrubaram. Quando me verem de joelhos, lá, caiu. Não, eu só estou me fortalecendo mais. Eu estou diante dele, que por mim pode e faz todas as coisas. E do mesmo jeito que Deus disse para Salomão: ei, Salomão, quando as coisas estiverem difíceis, a oração que se fizer neste templo, eu ouvirei do céu, sararei a sua nação, eu vou restaurar a sua terra, eu vou perdoar os seus pecados, e os meus olhos e os meus ouvidos estarão continuamente voltados para esta casa, para esta coluna que está estabelecida. Em nome de Jesus. Pegue na mão de alguém que está do teu lado, ore por ela, diga: você vai aguentar, meu irmão, você vai aguentar, minha irmã. E eu oro para que o Senhor te fortaleça. Eu oro para que você seja firme, entenda que você é firme, para que você compreenda que você é forte. Eu oro para que você entenda de uma vez por todas que você pode aguentar. Seja lá o tamanho da onda, seja lá o tamanho da dificuldade, você pode aguentar. Você pode aguentar a crise, você pode aguentar a falta, porque Ele te estabeleceu, Ele te escolheu para cumprir um propósito, e o propósito que Ele quer cumprir na sua vida é dar sinais da grandeza dEle através de você. Ore pelo seu irmão, ore. Senhor, não deixa meu irmão perder a cabeça, não. Não deixa minha irmã perder a cabeça, não, Senhor. Mostra para ele, mostra para ela que ela é uma coluna da verdade. É uma coluna estabelecida pelo Senhor. É uma coluna firme, forte, que pode aguentar, que sustenta a casa, sustenta o casamento, sustenta a família, porque o Senhor o fez assim, o Senhor o estabeleceu assim, e o Senhor nunca erra nos teus propósitos. Fortalece, Senhor, esse entendimento, para que compreenda que já tem uma obra em andamento, tem uma coluna erguida, tem uma coluna que representa o Deus que estabelece, o Deus que nele está a força. Aqueles que estão comigo pela internet, Senhor, que eles hoje tenham um entendimento claro e absoluto de que são colunas estabelecidas por Deus. Você pode resistir, você pode aguentar. Deus te projetou para aguentar. Pastor, é muito forte para mim, mas ainda assim você pode aguentar. Está escrito na sua palavra, Deus estabeleceu, não vem provação maior do que aquela que você pode aguentar. E pastor, por que eu estou passando por isso? É porque você vai ser professor nessa matéria.
Não porque você vai repetir essa matéria, porque você passou por ela, saiu aprovado e agora vai ensinar alguém que está no mesmo vale de aflição que você está. Você vai chacoalhar essa pessoa e vai dizer: você vai ser uma coluna da verdade, você vai ser estabelecido por Deus, fortalecido por Deus, e você vai aguentar, você vai resistir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abraça a pessoa que está do seu lado agora, a pessoa que está próxima de você. Você vai aguentar. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Aleluia. Amém? Amém ou não? Serginho, diga para tua esposa: pode confiar, estou firme e estou estabelecido. Deus me fez assim. Durva, fala para essa mulher preciosa que está do seu lado, guerreira, hein? Aliás, vocês são guerreiros. Sabe por que vocês estão até aqui? Vocês estão firmados. Amém ou não? Então, queridos, nunca abra mão disso que o Senhor está te entregando. Você pode aguentar, porque você está estabelecido, construído. Foi Deus que te desenhou. Foi Deus que te desenhou. Para de achar que é feio. Para de achar que é fraco. Deus te desenhou. Deus te desenhou. E o desenho de Deus nunca vai ser fracassado, derrotado, destruído, vencido, envergonhado. Não. Não. Eu bem sei que pensamentos tenho a respeito de vós. São pensamentos de bem e de paz, para vos dar um futuro seguro. Esta é a palavra de Deus. Eu te amo. Te amo em Cristo Jesus. Por isso que estou completamente encharcado de graça para ser um pregador dessa palavra. E te abençoo agora na volta para o seu lar. Para onde você for, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom, shalom. Deus abençoe. Vai na paz do Senhor. Dê um abraço aí na coluna que está do teu lado, em nome de Jesus.